É bom nós estarmos aqui. Nós vamos ler um texto do livro de Mateus, que é um texto muito famoso entre os missionários. Mateus 28, versículo 18. É conhecido como a Grande Comissão. A nossa tarefa aqui nessa tarde é pensar algumas coisas práticas para a nossa vida missionária, tanto no âmbito pessoal como no coletivo, olhando um pouco para a nossa comunidade, para o grupo onde a gente se reúne, para as nossas igrejas. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É um versículo que está no imperativo, é uma ordem para fazer, é a grande tarefa da igreja, que ela só é possível a partir de sermos igreja. E para sermos igreja nós precisamos ter revelação, não é? Jesus, o Espírito Santo precisa nos revelar Jesus a nós, precisa nos revelar a obra da cruz, precisa revelar a nossa identidade e mexer no nosso coração. A partir daí, nós entramos numa corrente que vem de séculos após séculos. Nós estamos inseridos numa vontade do Senhor. E Paulo diz que, antes da fundação do mundo, Deus nos preparou para as boas obras. Efésios capítulo 2. Se Deus tem uma missão para cada um de nós, essa missão tem a ver com a nossa identidade. A nossa identidade define aquilo que nós vamos fazer. Se a gente tenta fazer alguma coisa fora da nossa identidade, a gente faz alguma coisa artificial, não é? Mas a partir de nós conhecermos quem somos em Deus, aonde nós estamos em Deus, nós vamos alcançar, né, graça para fazer coisas que o Senhor deseja que nós fazemos, e o Senhor vai revelar essas coisas para nós. Agora, algumas dessas coisas que nós temos que fazer, elas já estão definidas em Deus, né? E Deus tem uma tarefa a partir da criação do homem, que é buscá-lo. Jesus Cristo define muito bem a sua missão, que ele veio resgatar, que ele veio atrás de tudo que se havia perdido, não é? E a partir de nós conhecermos o Senhor, nós entramos nessa corrente, né? De irmos buscar tudo aquilo que se havia perdido. E essa é a nossa missão em Deus, e essa missão é inerente à nossa vida no Senhor. Então, de alguma forma, sempre estamos ligados a ações de expansão da vontade de Deus e ações de restauração da vontade de Deus em vidas, em corações, não é? Se nós nos fecharmos para isso, nós vamos nos tornar como o Mar Morto, não é? O Mar Morto lá em Israel é um lugar onde não tem vazão, não tem saída. A água do Jordão chega nele e para. E cada vez mais se satura de sal, e porque tem muito sal, não tem vida. Então, aquilo que está recebendo não está compartilhado. Aquilo que está sendo recebido não está dando vazão. E o nosso crescimento depende dessas duas faces, de nós recebermos, de nós compartilharmos, não é? O corpo de Cristo funciona assim, não é? Nós recebemos do sangue de Jesus
aquilo que nós precisamos e nós liberamos sobre o sangue de Jesus aquilo que vai alimentar um outro irmão. Não é? Parte da vida de Jesus está derramada em você. Parte da revelação do que é Deus está derramada em você. Por isso que nós não podemos expressar Deus individualmente. Deus só pode ser expresso coletivamente. Lógico que faces da pessoa de Deus nós conseguimos expressar individualmente. Bom, é só uma introduçãozinha para a gente falar desses 3 pontos aqui. Então, nós vamos falar primeiro de dicas para os não alcançados, as pessoas que ainda não conheceram Jesus, mas que estão perto de nós. O segundo foco da nossa missão nessa tarde é aqueles que já andaram conosco e se desviaram. Nós vamos falar dos desviados, nós não vamos falar daqueles que estão fracos na fé, daqueles que estão com pouco fervor nesses dias, embora esse também seja uma tarefa de restauração. Mas nós vamos falar daqueles que realmente estão fora, longe do corpo de Cristo. Todos vocês aqui conhecem alguém que desviou? Não é? Estima-se mais ou menos que há 30 milhões de desviados no Brasil. E o terceiro foco nosso é para o maior desafio de missões transculturais. Transculturais significa que nós vamos sair da cultura onde nós estamos e ir para uma outra cultura, que é a Janela 1040. E eu não sei se todos aqui estão familiarizados com isso. Todo mundo sabe o que é a Janela 1040? Então, uma parte de vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que os missiólogos chamam de fortaleza de Satanás, essa região da terra, onde o evangelho pouco existe ou quase não existe. Bom, se você quer ganhar alguma pessoa para Jesus Cristo, não é? Primeiro você precisa se organizar. Não é? Então, separe um caderno e comece a colocar nomes de pessoas que você conhece e as datas que você começou a orar por essas pessoas. Faça isso por impulso mesmo. Depois o Espírito Santo vai orientar onde estará o foco, qual é o momento, aonde e por qual pessoa você deve intensificar orações e aonde estará as suas ações. Mas olhe para o seu coração, olhe para a esperança que você tem, olhe para a vida que você tem, não é? Olhe para o seu contexto, olhe para aquilo que Jesus fez para você e olhe como está a vida dessas pessoas que estão longe do Senhor, que não tiveram revelação do Evangelho, estão próximas do seu contexto, tanto na faculdade, seus vizinhos, não é? E comece a orar por elas. Põe os nomes, a data que você começou, um caderno, e comece a orar por elas. Quando que eu devo testemunhar? Nós deveríamos começar a testemunhar tão logo recebêssemos a revelação do Senhor. Tão logo fôssemos convertidos, já deveríamos sair falando de Jesus para alguém. Só que isso não acontece com muita frequência. Antigamente acontecia mais, não é? Mas hoje menos. Mas o desejável é que esse momento em que você recebe a vida, você testemunha a respeito de Jesus Cristo. Basicamente, testemunhar é contar da sua história com Jesus Cristo. Contar da sua história com o Evangelho. Amanhã a gente vai falar sobre o testemunho da testemunha, e aí então a gente vai pensar algumas coisas preciosas e importantes que precisam estar nessa palavra para a gente dar o testemunho mais completo a respeito de Jesus Cristo. Mas pense que quando Pedro falou, quando aquela mulher samaritana em João capítulo 4 falou, elas estavam falando contando sobre como foi esse encontro.
como Deus o encontrou e o que aconteceu nesse encontro. Isto é a coisa mais viva que tem no nosso coração. E isso que se tornou vivo para nós, se tornará vivo para a pessoa. Não tente tocar em alguns assuntos que ainda não é vivo para você. A gente quer testemunhar indo para o campo da razão, ganhar um debate, não é? Pense naquilo que se tornou vivo para você. Aquilo que afetou você tem autoridade para afetar o outro, porque aquilo é uma semente vinda da parte de Deus. E a hora que você liberar algo que se tornou vivo para você, essa palavra tem poder, tem autoridade para mexer com ele. Então, às vezes nós criamos algumas dificuldades, sabe? O que eu vou falar, como que eu vou falar? Não, todos nós temos uma experiência real e viva com o Evangelho. Todos nós temos uma referência de como era a nossa vida. Paulo descreve o homem sem Deus em Efésios capítulo 2, sem esperança, sem Deus no mundo, alheios à comunidade de Israel, sujeitos a todos os espíritos, enganados, não é? Então, ali tem uma descrição de como era a nossa vida sem Jesus Cristo. Ali ele dá um retrato detalhado. Mas a gente não precisa entrar nesses retrato detalhado. A gente pode falar, não é, de como havia tristeza no nosso coração, de como nós lidávamos com os desafios antes do Evangelho, como nós lidávamos com o futuro antes do Evangelho, como eu lidava com o dinheiro antes do Evangelho, como eu olhava o próximo antes do Evangelho, como eu olhava a família antes do Evangelho, como eu olhava o amanhã antes do Evangelho. Fale dessas coisas. E como que Jesus Cristo está afetando o meu coração e afetou. Isso precisa dar vazão, isso precisa ser falado. E isso todos nós podemos fazer, porque nós somos bons em contar histórias, nós somos bons em contar fatos, não é? Nasceu um neném numa casa, todo mundo sai correndo, né? Alguém vai casar, né? Alguém começou a namorar, né? E a gente vai contando essas coisas, não é? Coisas corriqueiras a gente sabe contar, porque aquilo lá tem um valor para nós, aquilo lá é importante para nós. Então, testemunhe a respeito de Jesus Cristo. Independente do momento como que você está passando, mas seja verdadeiro com a vida que há dentro de você. Se ela está explodindo ou se ela está um pouco fria, não importa. Há uma vida do Senhor em você, há uma marca do sangue de Jesus em você. Você está arrolado nos céus, né? Você está inserido no corpo de Cristo, você faz parte da família de Deus, você está inserido no reino de Jesus Cristo, a sua perspectiva é outra, você está inserido na companhia, você pertence a uma esfera que não é desse mundo mais. Fale sobre isso, da maneira como você, da maneira mais simples que você pode, sem negar a vida que há dentro de você. Jesus disse que o Espírito Santo traria poder para eles falarem. E a gente viu na primeira palavra do apóstolo Pedro, que Pedro contou a história de Jesus Cristo. Mas ele foi tão afetado pela pessoa de Jesus Cristo, que a hora que ele falava de Jesus Cristo, a unção manifestava no lugar, a presença de Jesus Cristo estava no lugar, era como se Jesus Cristo estivesse falando ali. Não é? E aqueles que ouviram, boa parte deles compungiram os corações e creram no Evangelho. Terceiro ponto, que é a letra C da sua apostila, é uma grande felicidade. Às vezes até maior, né, do que a intensidade daquilo que aconteceu em nós quando nós fomos canal, quando nós conduzimos alguém a Jesus Cristo. Quem já ganhou alguma pessoa para Jesus Cristo? Levante a mão aqui. Então você sabe a alegria do seu coração em ver um amigo seu sendo batizado, em ver um amigo seu que chegou depois,
e receber do Espírito Santo, e ele agradecer por você ter sido um instrumento de Deus na sua vida. Irmão, isso não tem preço. Isso não tem preço. E Deus não quer que essa alegria seja poupada de nós, porque isso é alegria para Deus. E Deus permite-nos, que a gente viva dessa alegria e compartilhe dessa alegria. A Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. E isso vai te trazer experiência, vai te trazer maturidade, vai te trazer autoridade para cada vez mais Deus te usar para alcançar outros. Então, se você é alguém que ainda não teve essa alegria, comece a orar sobre isso. Pegue o caderno, peça para Deus te dar graça para você compartilhar. Se você é uma pessoa tímida, tem tantas coisas hoje, tantos meios na mídia, internet, que você pode mandar e escrever. Você pode se esconder atrás de uma tela e afetar alguém. Mas ninguém é tímido bastante para, num momento, não conseguir falar das coisas que tem no coração. Segundo ponto é a questão dos desviados. E trabalhar com desviados dá muito trabalho, não é? E é uma missão muito difícil. Tal como acontece nos divórcios, não é? Nunca uma parte tem 100% de razão. A gente é pastor há 11 anos, lida com inúmeras circunstâncias e experiências. Aliança em que, numa quebra de uma aliança, em que um lado tem 100% de razão, é só com Deus. Ou seja, nós rompemos com Deus. Então, Deus tem 100% de razão. Toda a responsabilidade é nossa. A aliança aqui sempre tem mais ou menos responsáveis. Então, quando a gente vai lidar com alguém que está desviado, primeira coisa, ele vai colocar a culpa toda na igreja, a culpa toda na liderança, e normalmente ele está milindrado, está cheio de mágoas e cheio de ressentimento. Ele tem razão, mas entenda, ele não tem toda a razão. Porque a igreja não é um lugar perfeito, todos nós estamos sendo edificados. Filipenses diz que ele começou uma boa obra, e na construção da casa de Deus, tem poeira, tem ajustes, tem trombadas, tem confrontos, tem excessos, tem omissão, tem muita coisa. Tudo caminha-se para a base da justificação? Não. A gente sabe que a igreja precisa de restauração em muitas áreas, que nós precisamos de restauração em muitas áreas. Eu estava ouvindo a Eliane falar sobre a verdade pela internet hoje de manhã, Nosso coração precisa ser circuncidado a cada dia, marcado a cada dia pela verdade do Evangelho, da pessoa de Jesus Cristo. Porém, a gente não pode lidar sem ter essa consciência que uma pessoa desviou, ele é totalmente vítima da igreja. Ou ele desviou, ele é totalmente responsável pelo seu desvio. Houve um divórcio, houve uma quebra de aliança, e os dois lados, tanto o grupo que ele participava tem responsabilidade, tanto aquele que se afastou tem responsabilidade. O nosso trabalho é ministrar graça a esse coração. Nosso trabalho não é
caminhar para a estrada de defender a razão, não é? E o nosso trabalho é revelar que nós somos igreja, que nós estamos na igreja e que essas coisas podem ocorrer na vida da igreja. Não é? Vamos virar a página aí. Eu tirei algumas coisas dessa apostila aqui. Quem leu essa revista quando ela saiu da Impact? Onde está o teu irmão? Então, poucos leram. O Problema dos Desviados é uma revista maravilhosa, maravilhosa. Eu diria que a gente não pode fechar os olhos para essa realidade nos dias de hoje. E esse livreto aqui, escrito pelo pastor David Duplessis, maravilhoso, sobre perdão. Ele foi um canal de Deus, assim como Pedro, para abrir a porta aos gentios quando visitou a casa de Cornélio, para abrir o derramamento do Espírito Santo em grupos fechados, né, em movimentos que ainda não tinham recebido o Espírito Santo, principalmente depois que se tornaram os carismáticos e algumas igrejas conservadoras. Então, é um livro especial. Esse homem foi afetado com a revelação de perdão, né, e ele foi muito usado no ministério da reconciliação, aquilo que Paulo diz, que foi dado à igreja, o ministério da reconciliação, em Coríntios. Ok? Bom, nessa revista aqui, o Bob Mumford fala sobre um texto de Neemias, capítulo 4, que é as pedras queimadas. Né? E eu pensei algumas coisas lá desse texto. A vida de um desviado pode ser a forma mais difícil de existência. Por quê? Porque o mundo e o pecado não era mais gostoso como era antes. Porque há uma semente da palavra lá, embora debaixo de muita poeira e entulho, tem uma semente. Ele é alguém que é filho da luz, embora longe. Nós não estamos falando dos filhos da perdição, nós estamos falando de pessoas que foram marcadas, que tiveram revelação e se afastaram. E ele também, não tem forças para voltar para a igreja, embora depois que passa essa tensão da saída por algum outro motivo, não tem forças para voltar. Então, o mundo não serve mais e a igreja está longe. Então, é um caminho, é uma vida muito difícil. E é um barco à deriva, sujeito a muitas coisas terríveis. Por estranho que pareça, as pedras queimadas podem ser um material na construção. Então, essas pessoas não estão descartadas para Deus. E nós precisamos entender isso. No tempo de Neemias, não foram feitos tijolos novos para reconstruir o templo. Foram aproveitados tijolos, pedras. Tijolos não foram trazidas pedras novas. Tijolo é coisa do Egito. Foram aproveitadas pedras que estavam debaixo de entulhos e que estavam empoeiradas, que foram queimadas, estavam lagradas. Também não adianta pensar que o processo de construir é um processo limpo e perfeito que não deixa sobras ou prejuízo. É aquilo que eu falei, que a vida da igreja não caminha assim perfeitamente, né? Tem ajustes. Tem uma palavra, acho que foi no CPPI do ano passado, né? Que Deus trabalha com pedras. Isso significa que Deus respeita a nossa individualidade, né? Tijolos é tudo igualzinho, mas pedra é uma diferente da outra. Mas para ajustar uma pedra à outra, precisa tirar as lascas, né? As pontas. Então, nesse processo, a gente tem sobras. E nesse processo de ajustes, né, que é onde as pessoas, a maioria delas, deixam
né, a igreja, deixam o evangelho. Boa parte delas por problemas de relacionamentos. Né? Não é possível ser uma pedra queimada sem ter relacionamentos quebrados em algum lugar. Então, alguém que está afastado do evangelho, desviado, ele tem relacionamento quebrado com alguém ou um grupo. Não é? É só a gente se aproximar e a gente vai perceber isso. Não é? Tem raiz de amargura, tem dor lá. E esse grupo do qual ele fazia parte está perdendo por não tê-lo entre eles, e ele está perdendo por não fazer parte deste grupo. E precisamos de lugares seguros onde as pedras queimadas possam encontrar restauração. Então vamos para essas dicas, para termos um ambiente seguro para propiciar cura, né? Invista nas pessoas. Peça ao Espírito Santo fé para, de alguma forma, você ter um coração disposto a pagar o preço. Lembre-se que o pai do filho pródigo, em Lucas 15, ficou sem a metade de suas riquezas e também passou por um período de tristeza e dor, enquanto o filho estava em uma terra distante. Porém, é imensurável a alegria e a recompensa eterna para um filho que voltou. Perdão e restauração é um caminho de assumir prejuízos. Aliás, a essência do perdão é assumir prejuízo. Então, o pai do filho pródigo, na história que Jesus cantou, metade da riqueza dele já era. Aquela dor que ele sentiu naquele período, aquela intensidade da saudade, esse período difícil que ele passou, né, somou-se como um prejuízo. Então, na nossa vida, nós não estamos aqui para nos dar bem, irmãos. Nós estamos aqui para Deus dar bem em nós. E Deus dando bem em nós, as coisas vão caminhar. Então, a essência do Evangelho é Jesus dando a sua vida. A essência do Evangelho é doação. A essência do Evangelho é entrar para o caminho de doar tudo. A essência do amor ágape é correr o risco totalmente. Né? Doar totalmente. A gente ouviu muito essa palavra na conferência do ano passado aqui com Eric Manfred. Né? Totalmente. Então, não olhe para isso. Não olhe para isso. Né? Não olhe para os riscos na imagem, não olhe para os prejuízos aparentes que vão acontecer, mas entenda que o nosso caminho é ser uma ponte para que essas pessoas possam, no mínimo, ter uma oportunidade de voltar ao Evangelho. Se elas vão voltar ou não, é uma questão posterior. Mas o nosso caminho é não fechar a porta da graça. Há um tempo atrás, uns 3 ou 4 anos, eu ministrei muito sobre o relacionamento de Jesus e Judas Iscariotes. E uma coisa que me escandalizou muito é que Jesus sabia, desde João capítulo 6, aquilo que estava no coração de Judas. Sabia que tinha sido posto. Sabia que ele não era verdadeiro, que ele não era honesto. Sabia do plano que ele tinha arquitetado com os fariseus e saduceus. Mas Jesus, em nenhum momento, colaborou com o diabo na destruição de Judas Iscariotes. Até para revelar quem era o traidor, Jesus não pôs no jornal. Jesus deu uma pista e falou só com João. Ele não disse assim, você é o traidor. Qualquer momento, isso é uma possibilidade, qualquer momento
que Judas quisesse voltar, a porta da graça estava aberta para ele. Qualquer momento. Tanto na sua imagem, tanto naquilo que Jesus tinha intentado. Então, Jesus não deixou de lavar os pés dele. Estava tudo já, o conchavo estava pronto. Jesus, você já daqui a pouco vai me trair mesmo, você não é digno nem de estar aqui. Né? Jesus ceou com ele, lavou os pés dele. E sabendo de tudo aquilo que estava por trás, Jesus não colaborou com o diabo. Jesus não foi parceiro do diabo na destruição de Judas Iscariotes. Então, aplica isso no contexto de nós sermos canais para retornos de irmãos que já estiveram entre nós, que fizeram parte. Né? Precisamos colaborar com o Espírito de Deus, que quer a restauração dessas pessoas. Bom, reúna alguns irmãos, pode ser 2, estabeleça uma missão de buscar alguém de volta para o corpo. Não faça isso sozinho. A chance de você desanimar e parar, se for um projeto só seu, é muito grande. Tem uma palavra da Eliana sobre a aliança, então pega essa palavra aí e aplica nesse contexto. Reúna 2, 3 pessoas, 2 ou 3 irmãos, e estabeleça uma aliança que vocês não vão desistir até que o irmão esteja de volta. Deus vai indicar essas pessoas. Deus é parceiro de vocês nesta ação. Entenda que isso é vontade do Senhor. Então, são companheiros nessa missão, nessa batalha. Periodicamente, vocês precisarão se encontrar, conferir o que está fazendo e falar um ao outro sobre a vida dessa pessoa que está afastada. Não é? A glória vai ser do corpo. E entenda que essa é uma boa referência depois para quando aquela pessoa voltar, que nós somos corpo de Cristo e nós trabalhamos de forma corporativa. Nós trabalhamos na coletividade. Essa é a natureza de Deus. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Confira com a sua liderança espiritual. Não faça nada sem ter o envolvimento, o acompanhamento de pastores ou pessoas maduras. Confie que, se o impulso vem do Espírito, logo haverá abertura de caminhos. Então, meu irmão saiu da igreja, está desviado, está no mundão de novo, voltou para as drogas, a vida dele está muito difícil. E a pessoa com a qual ele teve um problema de relacionamento foi o pastor. Aí junta 2, 3 irmãos na igreja, sem o consentimento do pastor, e fala, nós vamos montar uma missão aqui para buscar o irmão que está afastado da igreja. Não faça isso. Não faça isso. Vocês vão criar um problema. Precisa conferir. Precisa conferir. Olha, isso aqui está sendo gerado no meu coração. Às vezes você vai ter a liderança e outros irmãos maduros juntos nessa batalha, nessa empreitada. Mas não tenta fazer alguma coisa independente do corpo de Cristo. É uma dica. Lembre-se que a cura e a restauração estão no corpo de Cristo. O Espírito irá restaurar vínculos antigos e trazer novos. Então, Jesus sabe como fazer, sabe como direcionar o nosso coração para que vínculos antigos sejam restaurados. E Jesus sabe como ligar as pessoas. O Espírito Santo é que é juntas, medulas. E a gente precisa entender isso que vai acontecer.
não é? Às vezes nós vamos ajudar um irmão a restaurar e ele vai voltar para um outro grupo, para uma outra comunidade. Não tem problema. A nossa glória é ver alguém de volta para o corpo de Cristo. Não procure culpados. Confie que o Espírito Santo vai agir nos corações feridos. Procure presentear a pessoa com algum material edificante, que tenha a ver com o momento que ela está vivendo. Há muitos livros, revistas e mídias preciosas. Aquele livreto, Espaço para Deus, pode ser muito útil, né? Invista dinheiro nisso. Peça que Deus te dê direção. Às vezes você recebeu uma palavra, não quer uma feijoada para alguém desviado? Pega o CD do conjunto do CPPI desse ano, do outro, dê para alguém e fala, ouve isso aqui. Aquela palavra do Ângelo e do Haroldo sobre o evangelho da graça, puxa, às vezes ele precisa ser reevangelizado. Tem muita coisa preciosa. Invista. Né? Compartilhe coisas edificantes. A palavra, Jesus disse que a gente deve ser um dispenseiro fiel. Sabe o que é isso? Dispenseiro? Dispenseiro é aquele que entra no armário da cozinha e lá tem tantos alimentos, tem os legumes, tem as frutas, tem os cereais. Tem uma cozinheira aqui excelente. E ele sabe qual é o alimento melhor para aquele momento. Não vai intentar fazer uma feijoada num dia de verão, sol 35 graus. Conhecer a despensa e pensar aquilo, não é? Que é o pão para aquele dia. Então, nós temos dispensas, nós temos um depósito pessoal, que é as coisas que a gente sabe, e tem muita coisa dada no corpo de Cristo. Então, peça a orientação do Espírito Santo, confira com esse grupo de irmãos, né? E vá à despensa e pegue o pão que vai alimentar, que vai mexer, que vai afetar com esse irmão, com essa irmã que está afastada. Ok? Dispenseiro fiel. Sabe qual é o alimento para cada fase da vida e sabe qual é o alimento qual é o remédio, quais são as vitaminas, quais são os nutrientes para aquele que se afastou do Evangelho. Olhe para a condição material da pessoa. Estabeleça atitudes de socorro e misericórdia emergencial. Às vezes, alguém que está numa situação de miséria, não é? Então, tem que estabelecer uma ação de socorro emergencial. Essa palavra que o Pedro pregou aqui sobre a consciência do sábado na vida cristã, aplica ela dentro desse contexto aqui. Então, tem que olhar para isso, né? Levante alguma coisa, né, que vai ser um socorro, uma provisão. E depois caminhe de como praticar uma solidariedade emancipadora. Isso aqui é um outro assunto, né? Há as coisas emergenciais, de socorro e de misericórdia, e há as ações depois que vai levar essa pessoa a se emancipar, se sustentar. Às vezes nós precisamos pagar um curso para alguém, não é? Reintroduzi-la ao mercado de trabalho. Vamos supor uma moça que voltou para a prostituição. Como é que a gente faz? Não é? Então, precisa depois ter ações de solidariedade emancipadora, emergencial, socorro, misericórdia e emancipadora. Isso quer dizer que esse grupo e essas pessoas que Deus está afetando para trabalhar com isso, precisa ter recursos. Precisa, no grupo, na comunidade, saber que eles vão lidar com esse tipo de ministério. E aí, quando vocês virarem para o corpo de Cristo, para o grupo onde vocês se reúnem, sabendo que vocês têm liberalidade
e a concordância, a confirmação no corpo de Cristo, eles irão levantar recursos para que vocês ajudem essa pessoa a voltar. Ore e jejue, estabeleça compromissos pessoais com outros irmãos, definindo dias e horários para interceder. Lembre-se que estamos lutando contra fortalezas mentais de incredulidade, engano e sofisma. Há sempre raízes de amarguras e decepção. Por outro lado, a batalha é também contra um inferno que entrou na casa que estava vazia e colocou o seu ninho maligno. E Jesus fala sobre isso, né? Que o estado pode até ficar 7 vezes pior. O caminho da restauração tem que necessariamente passar pela mesa e a casa. Lembre-se que Jesus comia e bebia com publicanos e pecadores. Há uma graça especial inerente à mesa. A mesa é uma ferramenta poderosa na reconciliação. Planeje inúmeros almoços e jantares com quem estão ajudando a voltar. Abra sua casa. Programe almoçar com essa pessoa. Programe jantar com essa pessoa. Pague almoço, faça um churrasco, chame ela. E tem que ser uma mesa em torno da pessoa de Jesus Cristo. Então, tem que ser uma mesa que a gente perde o foco e fica falando de tantas outras coisas que não são tão importantes. Então, tem que ser uma mesa que tenha vida. Ore para isso. Mas não há como, né, a gente demonstrar uma graça para que a pessoa volte, mantendo uma distância dela. Precisa sentar à mesa novamente. Precisa trazer essa pessoa para perto. Nós vamos lá, os jovens vão fazer um churrasco no domingo. Vai lá e chama essa pessoa. Ela está a noite toda perdida, mas vou passar lá, vou pegar, você vai almoçar com a gente. Independente se ela vai na reunião um dia desses, à noite ou não, traga ela para a comunhão dos santos. Ponha ela no ambiente mais íntimo que nós temos como família de Deus, que é a mesa. Isso é muito importante, muito precioso. Jesus comia e bebia com publicanos e pecadores. Essa honra para eles de ter sentado na mesa de Jesus, isso afetava o coração dessa turma marginalizada, que vocês nem sabem quanto. Saber que do lado lá da mesa estava Jesus, o Santo, o Senhor, o Verbo encarnado. Aquele que estava famoso, conhecido, agora era um entre eles. Então, esse irmão que se distanciou, essa pessoa, precisa voltar pelo caminho de ser um entre nós. Põe ele lá. Põe ele lá. E deixa que o ambiente vai afetando. Lembre-se que ele construiu amizades no mundo, restaurou amizades no mundo, né? Restaurou companhia no mundo. Lembre-se que, né, que nós estamos lutando. Celebre os avanços, mesmo que sejam pequenos. Não é? Então, não ande por um caminho de desânimo. Há avanços. Mesmo que haja alguns retrocessos nessa caminhada, celebre isso diante de Deus. Né? Comemore aquilo de bom que está acontecendo. A pessoa lê o livro que você te deu, né? Está respondendo, o coração estava fechado, duro, terrível, cheio de mágoa. Num segundo encontro, o coração já está abrindo um pouco mais. Celebre esses avanços. Isso significa que a vitória final não está muito longe. Precisamos ter paciência, né, com o processo, com o trabalhar do Espírito Santo. O terceiro e último ponto, os desafios transculturais. Eu vou ler esse texto aqui, da página 2. Nos anos decadentes de 1800, um clamor tremendo foi ouvido pelos campos da faculdade e conferências estudantis, a evangelização do mundo nesta geração. Nos anos relâmpagos de 1900, um clamor similar foi proclamado, uma igreja para cada pessoa e o evangelho para cada pessoa no ano 2000 e além.
Ainda assim, apesar de grandes esforços, a Grande Comissão não foi completada em 1900 nem em 2000. Pesquisadores estimam que em 1900, cerca de 900 milhões de pessoas não tinham acesso a Cristo, ao cristianismo ou ao evangelho. Pelo ano 2000, esse número dobrou para 1,8 bilhões de pessoas. Atualmente, o número passa de 2 bilhões, muitos dos quais são muçulmanos. Trazer as boas novas para um mundo que não o deseja, na face de um inimigo que é hostil a elas, é um desafio. Como podemos realisticamente encarar este desafio? Então, em se tratando de missões transculturais, eu pensei aqui a janela 1040, que é o maior desafio, depois eu só dou uma pinçadinha em outros desafios. A janela 1040 é uma faixa de terra que vai do oeste da África até a Ásia, subindo a partir da linha do Equador, que fica entre 10 e 40 graus. Então, você divide a terra no meio, né? Linha do Equador no 0, 10 graus acima, até o 40, para a banda de lá, né? Para o Oriente. Então, essa faixa aí, ó, compreende o norte na África, uma pontinha da Europa e quase toda a Ásia, né? Essa janela 1040, lá embaixo, ó, é 1/3 da área total do planeta, 2/3 da população mundial, 4 bilhões de pessoas. Nessa faixa da Terra aí, tem 97% dos povos menos evangelizados do mundo. 97% dos povos menos evangelizados do mundo. 97% dos pobres menos evangelizados do mundo. 8 em cada 10 pobres estão na janela 1040. Então, além de ser um engano dos 3 principais blocos religiosos, que é o islamismo, o hinduísmo e o budismo, são civilizações de extrema miséria, de injustiças sociais e inúmeros desafios. Então, para este lugar, nós precisamos de missionários com formação educacional, nós precisamos de missionários com formação na área de saúde, nós precisamos de missionários com formação básicas em muitas profissões. 57 países menos evangelizados do mundo e 37 dos 50 países menos evangelizados estão na janela 1040. E os 3 principais blocos religiosos. O islamismo, 1 milhão de pessoas, o hinduísmo, 716 mil, o budismo. Então. Bom, Jesus disse que o evangelho do reino seria pregado para testemunho de todas as nações. E depois viria o fim. E nessa semana nós ouvimos muito sobre as 2 testemunhas do Apocalipse, nós ouvimos sobre escatologia, nós ouvimos sobre a igreja gloriosa, nós ouvimos sobre coisas que o Senhor vai fazer no nosso meio. E agora nós estamos ouvindo sobre o clamor, sobre aonde está a maior necessidade. Isso significa que a igreja vai precisar ser mais ativa nesses lugares antes da vinda de Jesus Cristo. Então, o evangelho de poder é maior do que o poder do Islã, é maior que o poder de Buda e é maior do que o poder do hinduísmo. Com todos os seus enganos, com todos os seus sofismas. Como é que a gente começa a fazer alguma coisa para a obra transcultural? É necessário para qualquer cristão ter alguma forma de vínculo próximo e ativo com um ou mais missionários que estejam no campo. Essa via precisa ser regada de ambos os lados através de cartas, visita, intercessão e sustento. Eu separei uma lista aí de sites onde você pode pegar materiais preciosos para falar de missões à sua comunidade, para fazer conferência missionária, para compartilhar um com o outro. Mas saiba
que cada um de nós precisamos ter vínculo com alguém, com um grupo que esteja diretamente envolvido na linha de frente. Não é? E isso tem que ser regado. Nós que estamos aqui precisamos sustentar esses vínculos e a gente vai ver como. Quando nós assumimos, plantamos a comunidade lá em Bauru, 6 meses depois eu vi uma revista em um projeto que chama Adote um Povo. E aí eu fui saber que há 250 tribos, povos indígenas no Brasil. Você sabia que, além do português, fala-se no Brasil quase 500 línguas diferentes? Não? E dessas quase 250 tribos, metade delas não tem presença missionária. São tribos não alcançadas. E nós, como igreja, separamos, orando maior necessidade, 4 tribos, e a igreja voltou e escolheu uma que chama os Parintintins. Nós não conhecíamos os Parintintins, e nós começamos a orar pelos Parintintins, isso no ano de 2002, em novembro de 2002. E nós assumimos um compromisso de adotarmos o povo Parintintim, a liderança da igreja assinou, e nós colocamos isso no mural da igreja, que aquele povo seria adotado. Eu vou só resumir a história. Tempos se passaram, nós conhecemos um casal de missionário que eles estavam orando para que uma igreja, né, o sustentasse e eles fossem enviados para os Parintintins. E eles, a líder dessa base fez a ponte conosco, que nos conheceu, e ela quase chorou quando ela soube que uma igreja estava orando há 2 anos pelos Parintintins. Não é? E depois deste casamento, né, nós fomos lá e conhecemos os Parintintins, vimos a necessidade, fizemos amizade, eles moram lá no sul da Amazônia. Eliasaf foi conosco nessa viagem. Foi muito precioso, né, conhecer a vida deles, né, conhecer o trabalho que tinha sido feito numa tribo lá próxima. Tinha uma missionária americana da missão Novas Tribos, que durante 36 anos da vida dela, ela trabalhou na Amazônia para traduzir o Novo Testamento para o Terrarim. E os Parintintins leem Terrarim. Quando a gente viu essas coisas que estavam acontecendo, nosso coração foi mexido, foi afetado. Hoje os Parintintins já têm quase 4 pessoas batizadas, entre eles. Nós já tivemos 3 pessoas que fizeram escolas de treinamento e discipulado. Nós construímos uma casa-farmácia entre eles. Temos uma escola, né, entre eles. E tem um trabalho de alfabetização que nós usamos a Bíblia Sagrada para alfabetizá-los. E a obra alcança, isso já se faz 10 anos, né, desse relacionamento, muita coisa preciosa aconteceu, e a gente, por causa desse vínculo, de vez em quando os missionários vêm, passam dias conosco, estão na igreja, compartilham, né, vai disciplinando o nosso coração a não soltar as rédeas. Né? Senão você é tentado a desviar o foco, se não tiver um vínculo. Tá? Então, precisa gerar vínculo. Nós temos aqui, o Diogo e a Leidiane vão falar daqui a pouquinho, nós temos a Suzana, que está lá em Moçambique, nós temos os irmãos, o Binério aqui, que vai para o projeto do Haiti, né, 2 vezes por ano. A gente tem muita coisa aqui acontecendo nesse vínculo, mas nós precisamos nos envolver. Você não pode fechar o seu coração, né, para o desafio da obra transcultural. Uma boa maneira de afetar o seu coração é a viagem de curto prazo. Então, antes de pensar numa alteração radical na sua vida,
Pense em dar umas férias ou meias férias e visitar um campo transcultural. Faça uma viagem de curto prazo e vai lá, sirva. Né? Tem muitos projetos assim, tem projetos da SOS Global, da AME, de socorro, de misericórdia, tem projetos de ensino. Vai lá, ajunte dinheiro, põe os pés numa outra cultura, você vai ser afetado para toda a sua vida. Sua visão de reino, do evangelho, de você, da necessidade, vai mudar. Deus vai falar com você preciosamente e profundamente. Não é? E é mais rápido do que, às vezes, um seminário, não excluindo a necessidade de um preparo para ir. Examine o seu coração. Às vezes, você está afogando aí, né? Ou tentando abortar um chamado, e você é um desses que Deus chamou para a linha de frente. Se você é um desses, Deus não vai desistir de você. Não é? Então, tente, converse com outras pessoas, confira, olhe o que está acontecendo com você, veja se aquilo que você está fazendo hoje, no seu trabalho, no seu dia a dia, está colaborando para que um dia você pise no campo missionário, para que você esteja lá. E não pense num projeto sozinho. Né? O gostoso, né, e o saudável é fazer missões em equipe. Né? Então, a solidão do campo, a distância do campo é muito ruim, é duro. Então, numa equipe, numa família, num grupo, quando vai, é muito importante que esse relacionamento seja bem construído para aqueles que desejam ir. A gente tem relacionamento com os irmãos de Curitiba. Como é que chama lá, Diogo? A base? A Escola de Missões Manaim. Isso aí tem tudo informações no site da Impacto. A gente tem relacionamento com o Paulo e a Ariadna, lá em Goiânia. Em todas as frentes tem bases e tem informações para você. Persevere em fé, esperança e amor. Se você está orando junto com uma enorme equipe pelo mundo muçulmano, esse mundo não será alcançado sem muita oração. Mas a oração deve ser com fé, esperança e amor pelos homens e mulheres e crianças no mundo muçulmano, que são amados por Deus. Greg Livingston diz que ele está orando para que 5% do mundo muçulmano venha para Cristo. Por que 5%? Porque Deus me deu fé para 5%. Então, eu vou orar e agir para que isso aconteça. Então, não estabeleça alvos grandes. Valorize os pequenos começos. Dê passos, né? Um degrau por vez. Mas, ore. Eu não vou ler esse texto aqui, porque eu quero liberar o tempo para o Diogo e a Leidiane falarem. Mas depois vocês leiam esse texto, porque orar pelas nações. E a última parte é contribuir. Não é? Então, se você não contribui para missões, a sua vida precisa ser repensada do ponto de vista financeiro. Né? Então, se a maior necessidade antes da vinda de Jesus Cristo é que o Evangelho seja testemunhado, e essa é uma ordem de Jesus Cristo, e nós, sérios com Deus, amantes do Senhor, amantes da vinda de Jesus Cristo, não investimos sequer R$1 nisso, nós precisamos rever o direcionamento do nosso dinheiro. Não é para tirar do dízimo, não é para tirar da oferta da onde nós se reunimos, é para estabelecer um compromisso. Não importa o valor, mas tem que ser algo que doa em você. Tem que doer, ok? Entendeu, né? Tem que doer. Tem que ser alguma coisa que você vá abrir mão de outra. A palavra do Haroldo foi muito preciosa aqui. Né? Dinheiro é o seu trabalho em papel, né? É o seu dinheiro. Então, parte do seu dia a dia, do seu trabalho, você está se dedicando para o alcance de um povo não alcançado. E isso tem implicação espiritual no seu trabalho, na sua vida. É a palavra de Jesus em João capítulo 4. Erga os vossos olhos.
Sempre nós vamos ter necessidades imediatas e próximas, mas Jesus nos ensinou a nós termos uma perspectiva longínqua também. Amém? O Diogo e a Leidiane acabaram de chegar de Moçambique, né? E eles estão vivendo a obra missionária transcultural, então eu separei essa última meia hora, ela até um pouquinho mais, corri aqui, viu? Para eles falarem, testemunharem, e depois a gente pode conversar um pouco mais. Então eles vão falar aqui até às 18 horas. Obrigado, Deus abençoe. Sobrou aqui ainda algumas dicas. Boa tarde. Então, eu sou Leidiane, eu sou filha do meu pai. Ele falou ontem? Foi ontem? Anteontem, né? E eu sou esposa do meu marido. O nome do meu pai é Erivelto, o nome do meu marido é Diogo. Nós vivemos em Moçambique 5 anos. Nós vamos compartilhar um pouco da experiência. Então, enquanto o Diogo está fazendo o slide, eu vou contar só como foi que a gente foi parar lá, em Moçambique. Em 2005, eu fiz CPP em Montemor, e a Suzana tinha voltado de Moçambique nessa época. Ela passou 2 anos no Brasil, e ela foi minha aluna, e ela foi minha professora e minha colega ao mesmo tempo. E, durante esse tempo, eu vi vários vídeos e tal, e meu coração foi tocado, mas eu não tinha ouvido de Deus nada acerca de ir a Moçambique. Assim, eu não sou uma missionária que nasci com o desejo de ir para a África ou para qualquer nação. Eu fui sendo despertada por Deus. Então, eu lembro que, nos meus devocionais, Deus começou a começar um assunto comigo que Ele nunca tinha conversado antes. E eu lembro uma pergunta de Deus para mim, que foi a seguinte: o que você prefere? Uma vida boa, mansa e sossegada? Ou você quer correr perigo comigo do seu lado? E essa pergunta me confrontou. Sabe galinha parecendo que ia colocar ovo? Era eu no meu devocional. Eu ficava andando de ponta a ponta, assim, com aquele incômodo dentro de mim. E, no dia seguinte, o Haroldo fez uma pergunta. Ele falou assim que Deus estava colocando o altar dele ali e que tinha pessoas que tinham coisas para responder para Deus. E eu achei muito forte, porque ele não sabia de nada, eu não tinha compartilhado com ninguém, mas, rapidinho, Deus me lembrou o assunto. E daí eu comecei a chorar e eu falei para Deus: eu quero correr perigo com o Senhor do meu lado. E foi uma entrega para Deus. Daí teve a formatura assim, da minha turma, e teve encontro de jovens em Campinas, e a Ariadna estava vindo nessa época. Eu não lembro o nome da pessoa que veio com ela, mas era intercessora dela. E a Ariadna começou a falar sobre o campo missionário, e me veio uma outra pergunta: e se eu pedisse para você deixar sua família? Eu fiz: Deus, eu passei um tempo em Montemor, estou morrendo de saudade deles. O senhor está brincando, né? Falar desse assunto comigo agora. Então, eu meio que descartei. E quando ela chamou à frente quem tinha peso, eu fiz: eu não vou. Eu agora sei que eu vou voltar para casa. E daí, quando eu falei que não ia, ao mesmo tempo eu comecei a me sentir incomodada, e a frente assim estava muito cheia, então eu falei: também não tem mais espaço, aí eu ajoelhei ali mesmo. E ali a intercessora da Ariadna veio e colocou a mão na minha cabeça e começou a falar um monte de coisa acerca de missões. Eu fiz: nossa, então assim... Mas ainda assim eu não tinha uma clareza do que Deus tinha para mim. E eu voltei para a Bahia e fiquei ensinando no CPP Nordeste. E durante esse tempo Deus me falava: é muito importante isso que você está fazendo, isso é provisório, isso é provisório. E todo o tempo que eu tentava saber o próximo passo, Deus lembrava para mim: não, esse é o lugar que você tem que estar agora, isso é provisório. Mas daí, um dia, a gente estava sentado na mesa, assim, eu lembro que eu olhei bem para a cara do meu pai, porque ele estava assim de frente para mim, e Deus falou assim no meu coração, talvez vocês estão assustados assim: Deus, 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 mas pelo menos os sintomas, as reações físicas eram iguais de quando Deus falou comigo pela primeira vez. Então, eu olhei para o rosto dele e Deus falou assim para mim: olha bem para cada pessoa da sua família,
porque em janeiro de 2008 você não vai estar mais com eles. E isso para mim foi muito forte, porque eu vi com muita clareza. E eu estava comendo assim, eu deixei o prato e eu corri para o banheiro e eu tranquei a porta e comecei a chorar. Porque eu passei todo aquele ano buscando uma direção de Deus e, às vezes, eu me sentia que nem Abraão, sabe? Bem bobo. Eu estava fazendo curso para vestibular, mas cheia de crise e sem encontrar propósito em estar ali. Sentia vontade de ser uma missionária ali dentro, mas, ao mesmo tempo, não me sentia muito efetiva. E com muita crise e, às vezes, brigando com Deus, assim, eu estou indo para tudo ou nada, por favor. Está na hora de eu descobrir assim, para que eu nasci. E quando Deus falou isso para mim, Ele não falou qual país, não falou nada, só falou assim, olha bem para eles, curte eles o máximo que você tiver que curtir, porque você não vai estar com eles em janeiro de 2008. Pouco tempo depois, eu lembro que eu olhei para o espelho e eu ouvi uma voz de novo falar, Leide, 23 anos, está na hora de sair. E quando eu ouvi essa voz, bateu aquele senso de urgência, e eu entrei na internet, eu falei assim, eu vou começar a pesquisar um monte de escola de missões. E eu lembro que eu procurei meu pai, eu falei assim, eu vou para a escola de missões. Ele, como assim? Eu vou para a escola de missões. Você vai para a escola de missões, mas como você vai se sustentar? E você vai para o campo missionário? Eu não sei, Deus falou, eu acho que Ele vai providenciar alguma coisa. E eu lembro que ele falou assim, calma, vamos orar, vamos ouvir uma direção. Isso era mais ou menos uma quinta-feira. Na segunda-feira, o Haroldo ligou. Eu não estava em casa, ligou para o meu pai e falou, olha, normalmente, lá em Moçambique, no colégio teológico, eles só recebem pessoas que passaram pelo Cristo para as Nações, mas a Suzana conversou com a líder e ela quer começar algo novo, isso é graça. E daí ela perguntou se aceitaria alunos de lá do CPP, e eles disseram que sim, e ela disse que veio a sua imagem na hora, assim. E a Suzana não sabia que eu tinha passado aquele ano chorando, em agonia, buscando a direção de Deus. Então, quando eu cheguei em casa, meu pai falou assim, você estava orando para Deus te dar uma direção para onde você deveria ir? Eu falei, sim. E aí ele falou assim, Deus falou comigo hoje. Eu fiz, mas eu orei e ele falou com o senhor em sonhos, porque Deus fala muito com ele em sonho, né? Eu pensei que ele tinha sonhado. Eu fiz, eu orei, e daí ele fala com o senhor? E daí ele falou assim, não, o Haroldo ligou para mim. E eles estão precisando de uma professora, mas só que são 2 anos direto. Você vai aceitar? Eu fiz, liga para Haroldo agora. Eu já estava assim, Deus já tinha me preparado. Algum tempo atrás, ele começou a falar sobre a coragem de Davi, que não vinha dele. Ele começou a derramar coragem no meu coração para passar 2 anos distante da minha família. Então, ele começou a me preparar para ir ao campo. Então, eu fui sozinha, e uma semana antes de ir, eu encontrei o Diogo. Mas não aconteceu nada. Daí, a gente recebeu um treinamento só assim, acerca de Moçambique e tal. A gente viajou na mesma poltrona ali do avião, mas eu estava com muito sono, eu só dormia e tal. E a gente começou a trabalhar junto no Ministério de Jovens em Moçambique. Tinha uma missionária da Romênia que já trabalhava com jovens, ela estava precisando de alguém jovem para discipular os jovens. E eu comecei a sentir peso pelas meninas, e ele começou a discipular os meninos. E aí a gente orava pelos jovens, e nessa de ministrar os jovens, alguma coisa aconteceu. E então, depois disso, a gente começou a ter interesse um pelo outro, voltamos ao Brasil em 2010, fomos em 2008, voltamos em 2010. Voltamos no final de 2009. E em 2010 casamos, um mês depois voltamos para Moçambique, e ficamos em Moçambique 3 anos. Em novembro do ano passado, retornamos ao Brasil. O Diogo sentiu um incômodo muito forte de Deus, de que era tempo de voltar e buscar uma direção de Deus. Deus começou a gerar muito incômodo. Nós não voltamos porque estávamos cansados de Moçambique. Assim, Moçambique faz muito mal para a gente, porque é difícil esquecer. Eu morro de saudade. Quando eu vejo vídeos, eu choro. Criei vínculos fortes lá. Estávamos muito bem, mas Deus, da mesma maneira que Ele mandou ir, começou a incomodar, que era para voltar, e o Diogo sentiu de voltar, e aí eu vim com ele. E a gente tem planos de continuar no Brasil. Eu, pessoalmente,
Depois desses 5 anos, vendo tudo o que aconteceu, eu me sinto muito feliz. Eu tenho história para contar para os meus netos. Vivi aventuras, né, coisas que eu nunca imaginei que poderia viver, mas eu não digo que eu estava plenamente capacitado para fazer essas coisas. O primeiro desafio de missões que eu vivi em Moçambique, de pedalar, entrar no mato, era para nós fazermos uma viagem de 2 horas, demoramos 10, caminhando pela mata. E no fim daquelas 10 horas, nós passamos a noite no lugar que deveríamos chegar. No outro dia teve pregação, de manhã teve um culto, e no meio-dia, depois do culto, no verão de Moçambique, nós tínhamos que voltar o mesmo trajeto. E ali eu voltei, mas todo o meu espírito aventureiro ficou, né? E ficou só a realidade do que é o campo, e o Espírito Santo preenche tudo, dá graça, e você vive aquilo que Deus tinha para você. Então, talvez você tenha esse sentimento aventureiro, eu tinha, ficou lá, né? E sobrou só o Espírito Santo. Se você não tem, então o Espírito Santo enchendo já é suficiente para você ir, né? Então, obrigado pela oportunidade, era isso que eu tinha para falar.